Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula do Partiu IFP na TV Assembleia. Eu sou a professora Nereida e vou trabalhar as dicas de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos trabalhar os recursos expressivos. São vários os recursos expressivos. Hoje nós vamos trabalhar as tão famosas figuras de linguagem. Mas para isso, a gente vai trabalhar um pouquinho da aula anterior. Fica ligado aí no slide que eu preparei para vocês. A aula anterior, a gente terminou a aula aqui, denotação e conotação. Para falar de recurso expressivo, para falar de figura de linguagem, a gente precisa relembrar esses dois conceitos. Então, denotação é a palavra utilizada no sentido real, muito comum nos textos não literários, nos jornais, nas revistas. A conotação é a palavra no sentido figurado, no sentido diferente do real, muito comum nos textos literários, mas também nas charges, nas tirinhas, nos anúncios publicitários. Então, você já deve ter ouvido falar muito desses conceitos e não pode esquecer de jeito nenhum. Bacana? Vamos passar agora essa tirinha eu trabalhei na aula anterior com vocês, que ela é bem interessante, e ela fala, relembra uma expressão muito comum, que é pedra de gelo. Agora, a pedra de gelo, dependendo do contexto que você utiliza, ela tem sentido totalmente diferente. Aí você pode ter o sentido real, sentido denotativo ou sentido figurado. Então, nessa tira, você percebe que bem na tirinha do meio, a personagem Lili diz que virou uma pedra de gelo para o mundo. Aí você precisa ter cuidado, porque você pode entender de duas maneiras. A pedra de gelo como sendo o sentido real, e ela está dentro de uma pedra de gelo mesmo, é o sentido real, mas lá no final, no último quadrinho, você já percebe o seguinte. O outro personagem diz, nesse verão até que cai bem, né? Ser a pedra de gelo. Só que ela se refere a quê também? Ao sentido figurado. Eu virei uma pedra de gelo para o mundo porque eu fiquei insensível. Eu estou mais fria para o mundo. Então, a conotação e a denotação são essenciais para esse conteúdo de agora. A primeira dica que eu vou trabalhar com vocês hoje de figuras de linguagem. Lembre-se, preparei aí uma imagenzinha bacana. As figuras de linguagem são recursos expressivos, são recursos estilísticos, que servem para quê? Para criar efeitos de sentido. Resumindo, dar maior expressividade ao texto. E elas são várias. A maior parte dos meus alunos diz, professora, o problema é que são muitas figuras, mas não esqueça, tem algumas delas que são mais cobradas, inclusive no nosso exame classificatório. Rapidinho aí, acompanhe. Eu coloquei um resumo e você tem as figuras sonoras, som, a de palavra, de sintaxe, as de pensamento. Então, elas são muitas, mas nós vamos trabalhar cada uma delas de forma bem prática para que vocês não esqueçam, tá? Então, percebam que são várias, classifique, aprenda essa classificação, sonora, palavra, sintaxe, pensamento, para você entender melhor. Então, nesse quadro agora, eu vou trazer as dicas. Não esqueça, fique tranquilo, acompanhe a explicação. Se não, se tem alguma dúvida, tem reprise na TV Assembleia, tem reprise no YouTube do IFP, volta quantas vezes forem necessárias para você não se perder, tá? Então, primeira, uma das mais conhecidas, a famosa metáfora, a palavra utilizada no sentido fora do real, é uma comparação implícita. Como que é uma comparação implícita? O elemento, a conjunçãozinha comparativa, ela não aparece. O exemplo que está em minha vida é um carnaval. É como se você comparasse a vida e o carnaval. Dependendo, né, da intenção de quem seja, você pode ter... O carnaval é o quê? Alegre? É movimentado? Como é que seria isso para você? E se fosse uma comparação? Professora, como ficaria? Minha vida é como o carnaval. Aí você teria a comparação, porque você tem um elemento comparativo, que é a conjunção, tá? Outra, antítese. Utilização de palavra de sentido contrário, são os antônimos, sentido oposto, alegria, tristeza. Metonímia, figurinha de substituição.
muito conhecida, a gente usa no dia a dia. Você tem aí a principal relação metonímica, que é a marca pelo produto. Aí eu botei um exemplo bem simples. Você nunca toma achocolatado em pó, você toma o quê? Nescau. Tá? Então, um exemplo bem típico. Outro exemplo, outra relação metonímica também que eu acho bacana é o autor pela obra. Você não diz, eu leio a obra de Machado de Assis, você diz, eu leio Machado de Assis. Então, acompanhe. São dicas rápidas, mas que podem te ajudar. Próxima é a hipérbole. É uma das mais conhecidas também, que é o quê? É você exagerar uma ideia por motivos expressivos. Então, o exemplo que está aí é morrer de fome. Olha o exagero, mas olha a expressividade que traz ao texto. É bem diferente de dizer eu estou com muita fome, né? Então, a expressividade é muito maior. Mais 4, fica aí comigo, fica tranquilo que você vai entender. A aliteração e a assonância, duas figuras sonoras. Olha a diferença. A aliteração, repetição da mesma consoante. Por quê? Para dar aquela sonoridade e chamar bem a atenção, maior expressividade. Olha a frase que eu coloquei aí. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A repetição desse R, ele deixa o texto bem mais expressivo, bem mais interessante, bem mais impactante, tá? Agora, não confunda com a assonância. A assonância já é a repetição do mesmo fonema vocálico, da mesma vogal. Então, eu coloquei aí um trechinho de uma letra de música que é o seguinte: berro pelo aterro, pelo desterro. Você já percebe a vogalzinha, o O. Então, essa repetição, mais uma vez, expressividade, não esqueça. Outra, onomatopeia, imitar um som. Você vai imitar um som na escrita, o miau do gatinho, então você tem aí o atim do espirro. Então, essa imitação de sons, ela é muito interessante. Em alguns poemas, você vê a imitação do som da engrenagem, isso é muito interessante. Então, toda vez que você tiver uma imitação de um som, você tem a onomatopeia presente, tá? Ironia. Ironia é o quê? Que é ser irônico, é afirmar algo contrário do que você está pensando. Olha o exemplo aí. O tempo passou rápido como uma tartaruga cansada. Professor, aí tem uma comparação? Tem. Mas aí tem também uma ironia. A ironia, você percebe, o tempo passou tão rápido. Será que passou rápido? A tartaruga, ela anda devagar ou ela anda rápido? Aí você percebe a ironia também como? Pela entonação, pelos gestos que o locutor faz, a pessoa que fala com você. Tá bom? Mais algumas. Eu sei, são muitas, mas depois que eu terminar aqui, você pega esse slide que tá, estuda, dá uma lida, volta à aula depois, assiste às reprises e você não vai esquecer de jeito nenhum. Catacrese, a metáfora desgastada. Como assim, professora? Não existe uma palavra para nomear aquilo, então, por uma relação de semelhança, você usa uma palavra, uma metáfora, tá? No caso, asa da xícara, a perna da mesa, o céu da boca, tá? Eufemismo, suavizar uma ideia. E eu coloquei um exemplo bem interessante de eufemismo. Faltar com a verdade. É mais interessante, é menos doloroso você chamar a pessoa de mentirosa ou dizer que ela faltou com a verdade. Então, o eufemismo, ele serve para isso, suavizar essa ideia desagradável. Tá? Próxima figura, você tem a personificação. Tá? A atribuir características humanas a seres inanimados. Você tem um exemplo bem legal, a lua me traiu. Um trechinho de uma música bem conhecida. Deixei por último o pleonasmo. Tem o pleonasmo, que é figura de linguagem, que está aí. O que é o pleonasmo? É a repetição. Mas é uma repetição para quê? Para dar ênfase, dar aquela expressividade. Olha só o exemplo. Sorri um sorriso franco e aberto. Esse sorrir, um sorriso, olhar nos olhos, é por questões de expressividade. Não confunda com esse outro que eu coloquei aí girando, para você não esquecer. É o pleonasmo, que é vício de linguagem. A repetição desnecessária. Subir para cima, descer para baixo. Tá bom? Tá tranquilo? Posso continuar?
Eu falei que várias figuras, elas aparecem mais, elas chamam mais a atenção. E são o quê? Mecanismos para ampliar a expressividade na linguagem. Ela tem a natureza plurissignificativa, vários significados, dependendo do contexto e da intenção. A utilização de recursos linguísticos também, então você tem recursos fonológicos, você tem recursos sintáticos, por isso que a gente viu as várias classificações das figuras de linguagem. Nessa imagem que eu coloquei aí para você, tem algumas coisas bem interessantes para você não esquecer. Eu coloco a antítese, coloco a comparação, metáfora, a metonímia, a hipérbole, prosopopeia. Na prosopopeia, essa atribuição de características humanas a coisas e coisas inanimadas, olha o detalhe, você tem a mesa com os pés, né? Tem até aí um tênis, um sapato. Então, isso aí é só para divertir vocês. Uma coisa que eu quero que chame bem a atenção nesse quadrinho é o paradoxo. Lá no cantinho, paradoxo. O quê? O que é um paradoxo? Antítese, palavra de sentido contrário. Paradoxo são ideias contrárias, mas que quando elas estão juntinhas no enunciado, esse enunciado ele não tem lógica. São o quê? Ideias que se anulam, tá? Então, para você entender isso aqui, eu vou te dar uma dica bem legal. Personagem que vocês vão lembrar. Foi sem querer, querendo. O amor é fogo que arde sem se ver. É dor que desatina sem doer. Então, o paradoxo é essa espécie de quebra de expectativa. O enunciado, ele não é só as palavras contrárias, mas ideias contrárias que quando estão juntinhas no enunciado, o enunciado é sem lógica. Tá bom? Então, fica a dica. Essa imagem é para vocês. Próximo, me viram aí com essa caixa de som enorme. Pronto, é para chamar a atenção para duas figuras de linguagem. A aliteração e a assonância, que eu já falei para vocês. Marisa Monte, segue o seco sem sacar que o caminho é seco. Você tem a repetição aí do C, do S, do som C. E a assonância, lembra que eu te falei de intertextualidade? Olha essa canção do Exílio aí. Lá, a, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Então, você já percebe aí o azinho aí, a vogal A sendo repetida. Então, são dicas sempre. Para quê? Que eu uso uma figura de linguagem para provocar maior expressividade no texto. Tá? Então, foca nisso aí e você não esquece. Gente, são muitas as figuras. São muitas. Mas você consegue aprender com essas dicas principais. Você não vai errar nenhuma. Tá chegando a hora boa. Qual é a hora boa? A hora de praticar. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se você aprendeu? Vamos lá. Questão de número 1. Leia comigo. Acompanhe pelo texto. Acompanhe pelo texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, ou se envaidece. É linda essa música. Você tem aí Renato Russo, Monte Castelo, tá? Ela tem aí relações de intertextualidade, então é uma música bem interessante. Mas vamos para a questão? Na segunda estrofe do poema, o uso da palavra amor. Eu destaquei a palavra amor, tem 3 palavras aí repetidas, amor, amor, amor. O uso dessa palavra amor ilustra que figura de linguagem? Diga para mim. É metonímia? Marca pelo produto, autor pela obra. É catacrese? O pé da mesa? Asa da xícara? Prosopopeia? Prosopopeia, ela também é chamada, gente, de personificação. Tá? Personificação. A antítese e a hipérbole. Hipérbole, exagero. Antítese, palavra de sentido contrário. Qual seria a letra? Letra C. Por que, professora, que é a letra C? É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja, assim vai desce. Características humanas a seres inanimados, a algo inanimado, tá? Letra C. Deu certo aí? Vai dar certo, confia, confia. Segunda questão, você tem o mesmo texto, você vai acompanhar no classificatório, pode ter várias questões, 2, 3, com o mesmo suporte textual. Então, você tem o mesmo texto aí, diz o seguinte, o efeito de sentido no verso, o amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece, é construído a partir de uma figura de linguagem que consiste em usar no mesmo trecho
palavras que se opõem, palavras de sentido contrário, antônimos. Trata-se de... Aí você ficou em dúvida em quais? Duas. Qual é a letra? Palavras que se opõem, antítese, são palavras. O paradoxo são ideias. E lembre, ideias que quando estão juntinhas no enunciado, o enunciado é sem lógica. Tá certo? Última questão. Outro texto, do mesmo textinho. Opa, já coloquei aí, você precisa lembrar. O uso da figura de linguagem assinalada na questão anterior, qual foi? A antítese. Funciona como? Letra A, um recurso de musicalização. Letra B, uma estratégia de argumentação. C, uma estratégia para efeito de humor no poema. Um recurso para situar o poema em uma linguagem formal ou um recurso de referenciação. Com certeza, aí seria a letra B, uma estratégia argumentativa para justificar o quê? Tanto a bondade como a importância do amor. É só o amor que conhece o que é verdade. Gente, tá aí, ó, a dica de sempre. Bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula da TV Assembleia vai estar lá te esperando qualquer hora que você acessar. Nossas referências, até a próxima aula. Grande abraço para vocês.